Nós estamos voltando com Caminhos de Sucesso. Eu estou aqui com o Dr. Tiago Mônaco. Nós estamos falando sobre essa polêmica, podemos dizer assim, a respeito da importação de médicos que o governo brasileiro está querendo fazer. Estamos debatendo um pouco esse tema com o Dr. Tiago e tem uma pergunta que eu gostaria de fazer agora nós falamos muito de regiões longínquas. São Paulo é tão grande que a gente tem região longínqua dentro de São Paulo. É verdade. A periferia, por exemplo, como está o atendimento na periferia, o atendimento médico na periferia? É igual às regiões longínquas? Ele é igual no centro de São Paulo? Não, há disparidades, né? Sem dúvida, né? São Paulo parece um monte de países, né? O atendimento médico na periferia, ele é melhor, ainda é melhor do que em algumas regiões longínquas do país, onde eventualmente eu não tenho acesso nenhum a profissionais de saúde e a exames, leitos hospitalares. Então, nesse sentido, estamos melhor. Agora, está muito pior do que aquilo que existe no centro. Então, primeiro, existem questões, além da questão da saúde, que influenciam na decisão de um médico trabalhar ou não. Então, a própria questão da violência. Né? Então, a violência real e a violência percebida. Sabemos que a violência real existe mesmo nos chamados melhores locais de São Paulo. Agora, a violência percebida, e aí acredito que deveria haver tanto uma ação de segurança como uma campanha, né, em relação à percepção. Muitos dos nossos colegas têm medo de ir para a periferia, né, medo de violência. Então, quiçá um medo além do real. Então, isso eu acho que deveria ser trabalhado. A segunda questão, condições de trabalho. Eu sempre friso nesse aspecto. Eu já trabalhei, eu fui médico no Jardim Ângela, né, uma das áreas mais violentas de São Paulo. Eu não tive tantos problemas com a violência em si, por isso que eu digo, eu já fui assaltado nos centros ricos de São Paulo, nunca fui assaltado no Jardim Ângela, onde me respeitavam muito por eu ser médico. Então, a verdade seja dita. Porém, o que me descontentava ali? Problemas de gerenciamento. Eu estava ali como médico de família, com uma responsabilidade por promover saúde da população. Pelo fato de que as doenças agudas não eram bem servidas, eu tinha que enfrentar uma sobrecarga de demandas agudas que encurtavam o meu tempo de atendimento. Por vezes eu tinha que atender 5, 6 pacientes por hora, né? E eu... Qual que é o normal? Qual que é o correto, recomendável? Varia muito, né? Varia de acordo com a complexidade, com a idade, o tipo de atendimento, mas 10 minutos eu não consigo, né? Eu não consigo acreditar, né? Entre ter um mínimo de uma conversa, um mínimo de um exame, em uma consulta clínica geral, eu acredito que qualquer coisa menos do que meia hora é inviável, né? Então isso era uma condição que eu não tinha. Daí eu pedi exames, às vezes exames que eram urgentes, mas não era uma emergência de ir para pronto-socorro por cima. Um exame urgente que eu precisaria ter dali a 3, 4, 5 dias. O paciente ele viria mesmo em encaixe, fora da hora marcada, só para a gente realmente resolver. Olha, é isso, preciso de um antibiótico, vou resolver. Aí o exame era marcado para dali a 2 meses. Muitas vezes, exames simples. Né? Eu posso dizer, não indo tão longe. Quando eu saí do mundo corporativo, por N ou X razões, eu passei um período de 6 meses dependendo da saúde pública, né? Até me reorganizar na questão de planejamento pós-mundo corporativo e voltar ao plano de saúde. Até nós comentamos isso no primeiro programa que o senhor esteve aqui. A questão de ter que fazer um raio-x para verificar um problema de uma batida na perna e o raio-x ter sido marcado para 4, 5 dias depois, quer dizer, a perna já tinha caído. Exato. Né?
um exame de sangue, você tem que entrar numa fila para fazer, onde a doença já te corroeu. Como que essa população consegue viver dessa forma? O que deve ser feito para modificar isso daí? Um trabalho de gestão da saúde, quer dizer, tem que ter condição de trabalho, né? Tem que ter um entendimento de que não faz o menor sentido alguém esperar dias por uma coisa que seria barata e simples, né? A gente tem que pensar no financiamento da saúde, né? Mas, inclusive, isso não economiza sequer dinheiro, né? Por quê? Porque uma coisa simples que resolveria e acabaria ali, bom para o médico, bom para a pessoa, bom para o sistema, a pessoa, lamentavelmente, vai sofrer por um tempo insuportavelmente mais longo, vai piorar o seu problema, né? Vai sobrecarregar sistemas de pronto-socorro e pronto-atendimento, quando podia ter resolvido ali no posto de saúde da esquina da sua casa, e, invariavelmente, vai acabar gerando um problema que aumenta o sofrimento por um lado, aumenta o custo por outro lado, piora para todos os lados. Este é o retrato de grande parte da nossa saúde pública. E aumenta o estresse também das pessoas que estão atendendo no posto de saúde, que, entendam, eles tentam fazer o melhor que eles podem. O que eles não conseguem fazer porque realmente não tem condição, não tem estrutura, não tem disponibilidade de equipamentos, ou de médicos, ou de horário, ou realmente não está nas mãos dele. E infelizmente ele está lá na frente para ouvir a reclamação, que ele devia estar ouvindo a reclamação, não ouve. Ou se ouve, se faz de surdo. Desculpe esse desabafo aqui agora, mas é que a gente vê isso acontecer. Eu, como jornalista, visito esses locais e eu vejo o sofrimento dessas pessoas e a falta de atendimento, e depois o pessoal aparece na televisão dando números estatísticos com um sorriso no rosto, que para mim não leva a nada. Exatamente. Tá? Agora, vamos voltar ao nosso tema. Desde o ponto de vista, pensando como o estrangeiro, é uma boa ele fazer parte desse programa e se exportar para o Brasil? Eu não acho. Veja bem, por cima, vale a pena até citar a palavra é o nome bastonário, né? É o profissional que comanda a Ordem dos Médicos de Portugal. Ele qualificou a proposta do governo brasileiro como uma proposta análoga à escravidão. Isso porque o convite para trazer os médicos de Portugal para o Brasil foi chamado de uma proposta análoga à escravidão, né? E eu não tenho muito como discordar. Por quê? Porque, primeiro, o profissional, embora ele não seja submetido, né, aos processos de revalidação do diploma, que, volto a dizer, são uma exigência da lei, são aquilo que protege a própria população de garantir que esses médicos venham bons, essa proposta exime o médico de ser submetido. Por outro lado, se eu passo na revalidação do diploma, eu sendo estrangeiro vindo para o Brasil, isto me dá o mesmo direito do médico brasileiro, ou seja, de escolher onde eu quero trabalhar, de escolher onde eu quero morar e viver, que, puxa vida, é um direito de qualquer cidadão, né? A proposta exime o estrangeiro da necessidade desta revalidação, porém ela fixa as áreas onde esse estrangeiro irá trabalhar. Uma vez que ela fixa a área e lá só existe o emprego que eu estou criando para ele, ela está fixando o salário. Então eu estou dizendo, olha, o senhor vai trabalhar onde eu quero, nas condições que eu crio, pelo valor que eu quero. E o senhor, se quiser sair dessa área, o senhor está convidado a se retirar do Brasil, né? Isso não me parece uma proposta muito humana. Bom, se nós temos esse problema, então também, desde esse ponto de vista, nada melhor do que ter uma gestão boa para a interiorização. O que o senhor faria? Bom, a gente tem exemplos, né, de outros países que conseguiram minorar essa situação. Países como Canadá e Finlândia, que sempre enfrentaram graves problemas de levar pessoal de saúde para os nortes desses países, né? São países que são frios. Da própria temperatura, né? Quem é que tem que viver num local terrivelmente gelado? Exatamente. Então, são áreas terrivelmente geladas o ano inteiro, áreas congeladas o ano inteiro, cujas populações têm o mesmo direito à saúde que as populações do sul, do Canadá e Finlândia. Mas o médico não quer ir, porque ele tinha boas condições de trabalho nesses locais, inclusive países de primeiro mundo. Então, condições de locais nos grandes centros de Canadá e Finlândia melhores do que as condições de locais nos nossos grandes centros. E como é que eles fizeram para
conseguir como é que eles fazem para levar o profissional para esses locais. É tudo gestão, né? Então isto passa por, eles competem com salários. Então, se eu quero ir trabalhar na Lapônia, na Finlândia, em geral, eu tenho acesso a salários melhores do que no Sul, onde os outros querem trabalhar. Começa a compensar a equação. Segunda questão, jornadas de trabalho menores do que as jornadas de trabalho no Sul. Então, enfim, não digo que seja... Onde você precisaria de um médico, você vai precisar de 1,5, provavelmente 2, então a verba para a distribuição de salário tem que ser maior. Tem que ser maior. Mas, enfim, eu estou criando uma condição que é o seguinte, olha, lá é gelado o ano inteiro por cima. Mas se o senhor for trabalhar lá, o teu salário é melhor, o senhor vai ter mais tempo para a sua família, né? Eventualmente eu me responsabilizo pela sua moradia, eu começo a criar outras condições para que o senhor deseje ir para lá. Eventualmente, se o senhor se fixa a longo prazo, eu posso pagar o teu transporte para visitar a sua família uma vez ou 2 vezes por ano. Eu me responsabilizo por isso. Isto no Brasil muito mais significativo seria do que na Finlândia, porque é um país enorme. Então, olha, o governo vai promover uma viagem de férias para que o senhor visite a tua família lá no Sul. Isso se discutiu nesses países. Outra questão, e se o senhor quiser trabalhar temporariamente, por um período em que dê, temporariamente não 1 mês, mas 2 anos, 3 anos, e queira se relocar, não só isso é permitido, como eu te ajudo a se relocar lá no Sul. Então, vai sem medo lá para o Norte, cumprir os seus 2, 3, 4 anos de trabalho, eu vou cuidar que o senhor se reloque lá no Sul, para que eu consiga fazer um ciclo de pessoas cuidando da saúde. É o que as grandes corporações fazem com seus executivos quando mandam um executivo de um país trabalhar no outro, levar a sua experiência, eles cuidam de toda a estrutura familiar, toda a estrutura educacional, toda a estrutura social, eles fazem com que você possa ter um envolvimento com o entorno onde você vai viver mais fácil. Exatamente. E você já sabe quando você vai voltar, aonde você vai viver e às vezes até com que salário, o percentual do salário que você vai viver e o que vai acontecer com os filhos. Inclusive mantendo o nível educacional que tinha quando você saiu, não voltando e diminuindo o nível educacional dos filhos. Isso não poderia ser feito aqui no Brasil também, levando o pessoal para o norte, no nordeste e depois trazendo para o sul, sudeste? Eu digo que deveria ser feito. Deveria ser feito, né? Não é um segredo, basta ver onde funcionou. Isso funciona. E o senhor comentou no primeiro bloco uma questão muito importante, que é a criação de leitos. Quanto tempo demora para que o médico tenha uma estrutura para ele poder trabalhar, para ele ter leitos disponíveis para poder atender a população, porque a gente já esbarra na situação, o médico não vai para lá. Segundo, altos salários que muitas vezes não são pagos ou paga-se 1, 2 meses, depois entra-se em inadimplência do governo com o médico acaba voltando. O senhor já comentou o problema da estrutura de exames. Agora, também não adianta ter tudo isso daí resolvido e não ter leito para atender a população. Exatamente. Embora o modelo, né, de promoção da saúde ele não seja centralizado no hospital, né, então não é isso que eu digo quando eu falo do leito, mas o sistema de saúde precisa ter para onde se referenciar, né? Então, eu tenho, por exemplo, né, postos de saúde ou clínicas de baixa complexidade, estas têm que chegar em todos os campos. Essa não é a ideia da AMA? Por exemplo. E funciona isso? Então, aí a gente funciona, mas a gente em São Paulo tem todos os problemas que a gente discutiu, né? Mas a ideia é essa, eu levo as clínicas até onde a pessoa mora, né? Ela tem que conseguir chegar, seja a pé, seja com o sistema de transporte corriqueiro do dia a dia, né? Agora, eu precisando de algo de maior complexidade, eu também preciso ter uma garantia de que eu possa levar esta pessoa, né? Em áreas de grande espalhamento geográfico de pessoas como a Amazônia, eu não acredito que a gente tenha que ter um hospital em cada localidade. Claro que não, isso não faz o menor sentido. Porém, eu tenho, por exemplo, alguns leitos hospitalares. Começo com hospitais de baixa complexidade, mas onde a pessoa possa estar internada.
em áreas estrategicamente centrais às comunidades menores, criando um sistema de referência e transporte para essas pessoas. Existem outras experiências que podiam ser amplificadas, né? O Exército Brasileiro tem os barcos e navios hospital, né? Isto para a Amazônia poderia ser um modelo interessante de se pesquisar um pouquinho mais, porque eles exploram o leito dos rios para fazer chegar o leito de internação e de intervenção, muitas vezes cirúrgica, que são necessárias para onde precisa, né? Então eu preciso criar uma estrutura que tanto a população esteja confiante de que vai ser bem atendida quando houver uma necessidade, quanto o profissional, porque assim, o profissional bom, e é esse o profissional que a gente quer interiorizar, né? O profissional bom, ele não se preocupa só com o seu bolso, ele leva isso em consideração, mas ele leva em consideração a qualidade do trabalho que ele consegue fazer. Este profissional, se eu não der condição dele fazer um bom trabalho e ele é um profissional bom, ele tem praticamente a obrigação de sair de lá, porque ele não vai fazer a coisa errada. Os Estados Unidos, como que eles, é um país continental, como que eles resolvem essa situação? O modelo de saúde americano, ele é um modelo curioso até no mau sentido, viu, Corsino? Porque ele é um modelo que ele tem uma certa eficiência, mas ele é um modelo dos mais caros do mundo para aquilo que ele consegue. Então, ele não é um exemplo interessante de eu perseguir. Para mim, ele não é um modelo a imitar. Por quê? Porque ele ficou muito baseado na ultra especialização, né? Então ele acaba fragmentando os profissionais e ele acaba tendo, às vezes, um cuidado de complexidade maior do que o necessário para determinadas situações, né? Portanto, gerando custo maior do que o necessário para o gerenciamento de saúde. O modelo americano é muito caro para aquilo que ele consegue, embora o americano, em média, tenha uma saúde boa. Ao mesmo tempo, ele é um modelo de saúde que tem exclusões, porque ele é muito baseado no emprego. Então, a pessoa, ao ter um emprego, ela, do seu salário, sai um pagamento para empresas privadas de saúde muito semelhantes aos nossos convênios, né? Sem que exista exatamente um SUS. Então, a pessoa nos Estados Unidos que não tem um trabalho e não está pagando alguma coisa, ela ou fica sem atendimento, ou depende de atendimento de caridade, ou depende de chegar numa emergência que ameaça a vida. Porque numa emergência que ameaça a vida, o particular é obrigado a atender de graça. E lá não tem os famosos Bolsa Saúde, Bolsa Dente, Bolsa isso, Bolsa daquilo, né? Então, esse pessoal depende exclusivamente de caridade. Caridade, existem hospitais de caridade, hospitais ligados a ONGs, a religiões, né, a igrejas, mas eles dependem de caridade. Bom, então eu acho que a gente fazendo um resumo de tudo que o senhor falou, a forma ideal de resolver esse problema não é trazer o estrangeiro aqui para o Brasil. Ele é bem-vindo como médico, ele é bem-vindo para trazer seu conhecimento, auxiliar na expansão de determinadas áreas da medicina, claro, mas para resolver um problema que é nosso, de distribuição do atendimento médico dentro do país, não é a melhor solução. A melhor solução é repensar a formação, especialização e distribuição dos nossos médicos aqui dentro e também a distribuição dos leitos, dos hospitais e da verba dirigida para esse atendimento médico nas áreas mais longínquas. Eu só podia fazer um resumo de como, se o senhor fosse o nosso ministro da Saúde, como o senhor resolveria isso agora? Primeiro, né, faria a primeira ressalva é que reconheço a complexidade do problema, né? Mas, primeiro, quanto aos estrangeiros, né, que fique muito claro, não existe aqui a menor ideia de xenofobia, né? O estrangeiro, ele é mais do que bem-vindo, né, como colega, desde que ele se submeta àquilo que eu me submeti no meu país, né? Então, e que isto é o processo de revalidação do diploma do Conselho Federal. Então, o médico que ele vem, ele passa na prova, ele tem o reconhecimento dos seus títulos e da sua formação. Em primeiro lugar, ele é bem-vindo e ele é bem-vindo de igual para igual. Então, ele não é menos do que eu para que alguém leve ele obrigado para uma área em que eu não esteja querendo ir, né? Então, assim, o estrangeiro é bem-vindo desde que ele entre pela porta da frente, né? E a porta pela frente
Segundo lugar, precisamos criar condições de que o médico queira ficar, no mínimo, um tempo suficiente para que ele seja substituído de acordo. Né? Para uma solução imediata, e por que eu entendo que é necessário uma solução mais imediata? É que a saúde das nossas populações nos interiores mais distantes está lamentavelmente mal servida de uma forma que é insuportável. Então, eu entendo que deveria ter uma solução de curto prazo. A solução de curto prazo é levar o mínimo das condições de trabalho. Né? Então, antes de eu pensar em leitos hospitalares, mas eu criar uma clínica, eu criar pontos que garantam acesso aos exames, eu criar condições de trabalho adequadas e aquilo que eu precisar de referência. Eu posso, por exemplo, se eu estivesse falando de uma Amazônia, eu aumentaria o número de barco hospital nas áreas que precisam. Isso é mais rápido do que eu mapear onde eu vou construir um hospital e onde as pessoas vão morar. Né? Eu tenho médicos militares servindo que podem operar esses hospitais flutuantes, né? Que dão conta do segundo nível da saúde. Eu entenderia que, num primeiro momento, sem a ideia de trabalho temporário, eu não vou conseguir fazer o médico chegar. Mas, ao mesmo tempo que eu vou criar o posto temporário, vou garantir a realocação desse profissional aqui. Eu tendo uma janela de 2 a 4 anos, eu vou tentar seduzir esse profissional para ficar, eu vou tentar melhorar as condições. E aí, no médio e longo prazo, eu preciso desenvolver essas regiões. Ok. Olha, está aí dado o recado, está aí dada a nossa mensagem, e eu acho que o tema foi realmente sensacional, fantástico. Eu não posso deixar de aproveitar uma última pergunta falando sobre a sua especialidade, né? A sua especialidade, que é a geriatria. Muita gente se preocupa em procurar um médico geriatra. Você já respondeu isso no outro programa, mas eu vou reprisar isso daí agora. Muita gente se preocupa em procurar um médico geriatra quando já não tem solução para os seus problemas. Qual é a melhor idade para procurar um médico geriatra? Olha, a partir do momento em que adulto jovem, já não na idade mais do pediatra, você se preocupar em promover a tua saúde, em envelhecer bem e ter uma boa velhice, já vale a pena procurar um geriatra e fazer um bate-papo lá com a gente. Eu acho que é essencial, né? Porque pelo menos ele pode acompanhar o que está acontecendo na sua tenra idade dos 25 anos em diante, né? Podemos dizer assim, e já começar prevenção de problemas que podem vir a surgir no futuro. Exatamente. Eu acho que a incidência das doenças graves vão diminuir bastante. Sem dúvida. É a máxima que já falavam as nossas avós: prevenir é melhor do que remediar. Exatamente. Não tem dúvida. Doutor Tiago, muito obrigado por ter vindo no nosso programa, muito obrigado por termos tratado desse tema com tanto profissionalismo, isenção de opiniões próprias, mas com opinião segura daquilo que deve ser feito. E é isso aí, Caminhos de Sucesso, ele busca trazer pessoas que fizeram sucesso na sua carreira, têm uma opinião formada, podem dar opinião sobre o nosso sistema de gestão a nível nacional. E eu espero vocês no próximo programa, onde nós vamos ter um outro tema muito interessante também. Obrigado, até lá, a gente se vê aqui na TV Geração Z.